Enquanto isso, vou abrir o arquivo de vocês aqui. Pronto, garotos. Já estamos gravando, tá bom? Novamente, boa tarde a todo mundo. Agradeço a vocês pela presença. Estou sentindo Eita, eu acho que a internet de João caiu. Estou sentindo a falta de Wanderson, né? Jânio entrou aí, coisa boa. Bem-vindo, Jânio. Fique à vontade, tá bom? Então, a gente vai começar da onde a gente parou, que foi desenvolvendo alguma coisa sobre movimento circular, tá bom? Jânio, muito bem-vindo, tá certo? Bem-vindo aí. João voltou aí, eu acho que caiu a internet, foi, João? Acontece. Até comigo acontece. Então, a gente vai continuar no mesmo processo de antes, tá certo? Geralmente, comigo, quem está no celular, quando eu compartilhar a tela aqui com vocês só vão conseguir me ouvir, não vão conseguir me ver, tá bom? Se vocês estiverem através do computador, aí vocês podem até me ver. Mas se estiver pelo celular, vocês só vão conseguir me ouvir e só vão conseguir, assim, me ouvir e me ver quando clicar na minha foto. No caso, não tem foto aqui, porque eu estou fazendo pelo meu institucional, né? Então, você vai clicar na minha imagem, tá certo? 2 vezes, para quem está chegando agora pelo Google Meet. E depois de clicar 2 vezes na imagem, aí vocês vão ter acesso ao que eu estou compartilhando. Ficou claro aí? Isa já está ligada já nesse processo. Jânio e João, acho que não. Eu quero saber se de Jânio e João está tudo ok. A gente pode começar aqui. Posso começar a apresentar aqui a janela para vocês. O que é que vocês acham? Jânio disse que sim. Beleza. João disse também que sim. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a janela, primeiro do PDF, e depois, quando a gente começar a parte dos exercícios, a gente vai para o Paint, como a gente já faz, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui o PDF primeiro. Então, ó, já compartilhei aqui o processo, e aí o que acontece? Vocês vão ter que clicar 2 vezes na minha imagem, tá? E aí vão conseguir visualizar o que eu estou compartilhando, que é o arquivo em PDF com vocês, que eu comecei a trabalhar na aula passada. Tudo bem? Quando vocês visualizarem isso aí, Isa já está ligada, né? Mas com relação a Jânio e João, quando conseguirem visualizar aí, vocês me avisam, tá bom? Isadora já conseguiu, né? Isadora está ligada. Isa, não Isadora, Isa, chamada de Isa agora. A limpeza do Carioso. Então vamos lá. Jânio e João, já conseguiram fazer isso? Eita, João está indo à internet. Jânio, conseguiu visualizar? Beleza, sim. Então vamos continuar. A aula está sendo gravada, tá bom? E eu vou disponibilizar isso aí para vocês para ser colocado no YouTube, tudo bem? Então fiquem tranquilos com relação a isso, vocês podem rever essa aula. Vão poder rever, sim. Vamos lá. Então, ó, para quem faltou a aula passada, na aula passada a gente falou de movimento circular. Agora vocês estão me ouvindo só, né? Então, presta atenção. Jânio, que não estava na aula passada. Eu acho que João também não estava. Emily está pedindo para entrar. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar. Pronto. Bem-vinda. Eu acho que foi Jennifer, não foi? Deixa eu ver aqui. João Vitor, Isadora. Pronto. Acho que... Não. Eu acho que foi João que voltou agora. Foi isso mesmo. Pronto. João e Jânio. A Emily entrou agora. Pronto. Emily, bem-vinda, tá? Qualquer coisa fala pelo chat, se tiver com vergonha, tá bom? Você não está, pode estar me vendo agora, mas para ver o que eu estou compartilhando com vocês têm que clicar 2 vezes na minha imagem, tá bom? E aí vai aparecer ali o compartilhamento de tela
que eu estou fazendo com vocês. Tudo bem? Então faz isso aí, Emily. E me avisa aqui pelo chat. Jean já fez, João já fez, né? Isa já fez. Falta só você aí para conseguir visualizar o que eu estou falando. Eita, João caiu de novo. Pronto, conseguiu ver? Emily disse que conseguiu. Pronto, vamos lá. Então, o assunto que eu estou dando é para a gente conseguir fechar a parte de movimento retilíneo uniforme, movimento uniforme variado e a parte de cinemática. Como eu disse na aula passada, cinemática, gente, cinemática é a área da física que estuda o movimento independente do que causa esse movimento. Ficou claro na mente de vocês? O que é cinemática? Dentro da física, é a área da física que estuda o movimento independente do motivo que causa esse movimento. Ficou claro? Isa já está ligada nessa malícia aí, né? Nessa maldade, né, Isa? Pronto, Yasmine chegou agora, seja bem-vinda. Yasmine, eu estou compartilhando a tela aqui, e aqui no Google Meet é um pouco diferente. Para você conseguir visualizar a tela que eu compartilhei, você tem que clicar 2 vezes na minha imagem, tá bom? Para poder conseguir, visualizar o que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Quando conseguir, você me avisa, tá bom? Eu vou ficar esperando você aqui para não atrapalhar o raciocínio. Jana, até agora tudo bem? Sacou o que é cinemática? MRU, movimento retilíneo uniforme, MRUV ou MUV, movimento uniformemente variado. Todos são movimentos. Agora, a gente estuda esses movimentos desconsiderando o motivo, né, pelos quais esses movimentos foram gerados. Me dá uma belezinha aí, Jane. Vê se entendeu. Se entendeu. Se não entendeu, você coloca uma belezinha para baixo. Ficou claro isso aí? Então, por enquanto já não me responde, vamos guardar aqui a outra colega de vocês, né? Deixa eu ver aqui. Que é outra colega, Yasmine. Yasmine, já conseguiu resolver a questão? Cadê Yasmine? Yasmine já conseguiu visualizar a aparentação? Me responde pelo chat, para eu poder continuar com a aula? Sim, beleza. Então, vamos continuar. Então, ó, cinemática, como eu disse, é a parte, né, da física que estuda movimento. Movimento em linha reta. Até agora a gente só tem visto movimento em linha reta, né? Movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento em linha reta. A trajetória é uma reta, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, quando a velocidade varia, mas a aceleração é constante, mas a trajetória não deixa de ser uma reta. Agora, a pergunta que nos cabe é o quê? Será que existe movimento dentro de um círculo? Será? Se eu pegar um círculo, gente, se eu pegar um círculo, vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo. Ó, olha esse círculo aqui. Olha esse círculo aqui. Só olha para esse círculo, tá? Só olha para o círculo. Todo mundo olhando para o círculo. Olha aqui. A gente chama de deslocamento uma diferença de espaços, não é? Posição final menos posição inicial. Isso é o que é o ΔS para a gente, em linha reta. É ou não é? Isso já está ligadona, então vou até ir direto. Só quero saber se Jana aí até agora está acompanhando. Tá, Jana? Tá tranquilo? Tá tranquilo até agora? Beleza. Então, olha para a figura, fixa na figura. Então, ó, se eu fixar um ponto aqui no centro dessa circunferência, uma circunferência, toda circunferência tem um raio, né? Tem um raio que é a distância do centro da circunferência até essa circunferência.
Professor, o que é uma circunferência? Uma circunferência é o conjunto de todos os pontinhos, ó. Eu pego todos os pontinhos que estão à distância R, ou seja, a distância do raio, se o raio for 5 centímetros, vamos supor aqui, que eu vou pegar todos os pontos que estão a 5 centímetros do centro. Então, essa circunferência, que é esse contorno, ele vai conter todos os pontos que estão à mesma distância da origem que a gente chama do centro dessa circunferência. Tá bom? Então, é isso que significa a circunferência. Então, por isso que toda circunferência tem raio. Porque todo mundo que está aqui na borda é um ponto que está à mesma distância, ou seja, por isso que daqui para cá é R, daqui para cá, essa medida também é R, porque a circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância do centro de uma circunferência. Agora, vocês sabiam qual é a diferença entre circunferência e círculo? Diga aí para mim no chat. Agora, Isa, eu acho que até Isa não sabe essa, que essa eu trouxe especialmente a parte de matemática para vocês, hein? Sabe a diferença, gente? Emily sabe, né? Fala aí pelo chat, Emily. Qual a diferença de circunferência e círculo? Para a gente avançar a aula. Então não precisa falar. Fala aí, Emily, da forma que você entendeu. Sério, sem nenhuma. Tá, e fala aí da forma que você acha que é. Vamos lá. Ou você sabe que é, mas da forma do seu jeitinho aí. Sem linguagem técnica, nem nada. Da forma que você entende, tá bom? Fala aí pra gente, pelo chat. Ou pelo áudio, né? Se você não tiver vergonha. Tá bom? Tô tendo calma, vamos lá. Me diga aí. Qual a diferença de círculo entre círculo e circunferência? É bem simples. Eu acho que é assim, que é um círculo, tem um círculo, aí no meio do círculo tem outro círculo, aí vai fazer, tem o raio lá, eu não sei como explicar, não. Entendi. Então, vê só. Você tocou um ponto muito importante. Porque, ó, não tem a. Quando a gente pede uma pizza, não vem a borda? Vem ou não vem? Sim. Aí vamos considerar que a borda é a circunferência? Tranquilo? Porque Uhum. a borda da pizza são todos os pontos que estão à mesma distância do centro da pizza. Né? O conjunto desses pontos, geralmente o formato da borda, é uma circunferência, né? Olha aí, essa aí é providência, hein? Olha aí, ó. Olha, Isa já deu spoiler aqui, ó. Vamos lá. Já deu spoiler, Isa, aqui. Então, ó, é isso mesmo, Isa. É isso mesmo. Círculo, mas eu sei que você deu uma filada, hein? Ó, trapaceou, não deu não, valeu não. Mas deixa eu explicar de uma forma que vocês entendam, sem precisar decorar. Ó, então, imagina que a borda da pizza, ela seria circunferência, ou seja, o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância do centro. Até aí tudo bem? Agora, beleza. Considera que a borda não tem largura, tá bom? Ela só é o conjunto dos pontos. Então, é possível calcular a área de um conjunto de pontos no formato de uma circunferência? É possível? Isa, que você me deu a resposta aí. É possível eu calcular a área de uma circunferência? Ou seja, a área de todos os pontos que estão à mesma distância? Ele acha que sim. Mas área não requer a questão do raio, né? É ou não é?
Beleza. Entenda o seguinte. Como é que eu vou calcular a área? Se a área, quando você pesquisar em algum lugar, área da circunferência, se aparecer o πr ao quadrado, tá errado. Por que tá errado? Porque não tem como calcular a área de um conjunto de pontos da borda da circunferência. O que tem como calcular é a área do círculo. E o que é o círculo, como Isa já falou aqui? Círculo é a parte interna da circunferência. É tudo que está dentro da circunferência. Então, daquilo ali dá para achar a área. Então, a área do círculo é πr ao quadrado, né? Que vocês vão ver mais na frente aí em matemática. Ou já viram, né? Agora, na circunferência, a gente tem como calcular o comprimento, né? O comprimento desses pontos. Aí sim, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, em que π é aproximadamente 3,14. Depende do valor que você quer. Tá bom? Então, ficou clara aí a diferença, gente? Circunferência é a borda. É a borda não? É a borda da pizza. O círculo é a parte interna da circunferência. Circunferência, todos os pontos que estão à mesma distância do centro, e a parte interna dela é chamada de círculo. Tá bom? Então, só tem como calcular a área do círculo. Se você achar área de circunferência igual a πr ao quadrado, ele escreveu errado. Tá bom? Tem como calcular a área do círculo. Então, da circunferência, tem como calcular o comprimento. E o comprimento da circunferência corresponde ao comprimento, vamos dizer assim, né, do círculo, em certos momentos. Então, por isso, se confunde muito. Mas vamos continuar. Acho que vocês entenderam aí. Beleza. Então, a gente está falando aqui, necessariamente, de uma circunferência, tá? A gente não está falando de círculo aqui. Então, agora, ΔS para a gente vai ser uma distância que continua sendo linear, ou seja, vai ser em centímetro, em metro, em quilômetro, tá? Não sei, depende da unidade de medida. Geralmente centímetros ou em metro, né? ΔS, que é o do deslocamento, vai ser. Mas ele pode ser agora um pedaço da circunferência. E aí, todo tipo de movimento. Olha para esse círculo aqui, ó. Imagina que tem uma bolinha aqui nesse círculo. Tá bom? Tem uma bolinha. Lembrando que a aula passada foi gravada e foi postada no YouTube. Então, quem quiser uma explicação assim mais apurada, vai lá no YouTube. Essa parte eu não expliquei, não, por isso eu estou explicando agora. Mas tem a questão de mudança de pi radiano para grau, que é a unidade de medida do ângulo, tá bom? Então, ó, agora a gente tem ΔS como parte ou fração. Fração é a mesma coisa de parte, né? É uma parte. Uma parte da circunferência. E uma fração da circunferência a gente chama de arco. Tranquilo? Agora, ó, eu tenho um arco aqui, ó. Por quê? Eu tenho um ângulo e esse ângulo descrito na circunferência, ele gera esse arco, que se eu colocar em linha reta, eu posso medir numa trena e eu posso descobrir o valor desse ΔS. Mas é um pedaço de um arco. Tá bom? Então, esse ângulo aqui que eu chamei de Δθ, a letra grega, pode ser representado em radianos. Vocês vão entender quando assistirem a aula passada, tá? Radianos, π. O π que a gente vê na área de um círculo, não. É de um círculo, na área de um círculo. E no comprimento da circunferência, é diferente desse π aqui, porque esse π corresponde a 180 graus, tá? Π radianos corresponde a 180 graus. É só uma nova forma de escrever
os ângulos em vez de graus, agora eu vou escrever os ângulos em pi radianos, tá bom? Então, fazendo o aparato geral, então esse ângulo aqui, ó, delta θ, esse ângulo aqui, pode ser representado pela medida do arco que ele representa, no caso ΔS, que é o nosso deslocamento, ΔS, dividido pelo raio dessa circunferência. Então, ó, o ângulo é o arco dividido pelo raio. Tanto ΔS quanto R têm a mesma unidade de medida. Porque se ΔS tiver em centímetro, né, é o comprimento, é um pedaço do comprimento, na verdade, a fração do comprimento da circunferência, R também está em centímetro. Se ΔS estiver em metro, R também está em metro. Então, esse ângulo aqui, a gente viu na aula passada que ele era uma medida que não tem unidade de medida. Ah, professor, mas por que quando coloca ângulo e coloca o grauzinho ali? Ou coloca pi radiano, sei lá. Porque é uma forma da gente dizer, ó, estou me referindo a um ângulo, tá? Mas dizer que ele tem ele é uma das poucas grandezas, não é? Que são adicionais, tá? Ou seja, são grandezas que não têm unidade de medida. A gente só coloca grau ou radiano para facilitar o entendimento de vocês. Tá claro? Até aí, Jânio e Emily e a outra querida aqui, tá claro? No resumão que eu estou fazendo aqui. Então, ó, deixa eu ver aqui, ó. Isa tá ligada já. Beleza. Eu queria ver de Jânio, ouvir do restante. E a Emily tá tranquilo. Beleza. Então, ó, beleza. Vocês lembram da forma da velocidade média? Isa sabe de cor, né? Fala aí pra gente, Isa. A forma da velocidade média. Usa a voz agora, eu quero escutar a voz de Isa. É difícil escrever isso aí, né? No chat. Fala, Isa. Fala, Isa. Qual a forma da velocidade média? Ou isogênio, tanto faz. A gente já trabalhou isso, hein? Velocidade média é igual a quanto? Esqueceram agora? Esqueceu, Isa? Deu um branco aí? Ó, velocidade média. Velocidade média é ΔS, pelo menos, no movimento retilíneo uniforme, né? Porque no movimento uniforme variado, a gente sabe que a média aritmética é entre duas velocidades, que eu pego quaisquer, tá? Entre dois instantes, dividido por 2. ΔS, velocidade linear, né? Fora do movimento circular, é ΔS sobre ΔT, ou seja, variação do espaço sobre a variação do tempo. Vocês perceberam aqui, gente, se eu girar aqui, esse raio aqui, esse ângulo aqui, ele varia? Concorda comigo? Se eu de novo aqui, ó, sair daqui e chegar até aqui, até a metade aqui. Esse ângulo aqui, ó, todinho, não mudou? Variou ou não variou? E tá ligada, né? Ó, tá digitando ΔS, ΔT. Beleza, beleza. Então, ó, isso mesmo. Então, ó, variou, né? Então, se o ângulo variou, então existe, dentro do movimento circular, existe uma velocidade do ângulo. Uma velocidade que a gente chama de velocidade angular. Mas, professor, e ângulo tem velocidade? Tem. Dentro do movimento circular, na física, ele tem sim. Por quê? Porque o movimento é gerado pela variação do ângulo, porque ele vai girando, ó, girando, e aí vai variando o ângulo, e a partir dessa variação, ele vai gerando, né, o movimento. Tranquilo? Tranquilão aí? Então, ó,
Essa é uma parte da revisão do que a gente trabalhou na aula passada. Então, ó, qual a unidade de medida do ângulo? Não tem. Mas por questão de didática, a gente utiliza aqui, ou pode ser em graus, ou pode ser em radianos. Então, se eu tenho em graus, para transformar em radianos, eu aplico essa fórmula aqui, ó. Ó, se quiser dar até um print aí, né? Ó. Agora, esse arquivo eu mandei para vocês hoje pelo Google Sala de Aula, tá, gente? Se dá uma olhadinha lá, vocês têm o arquivo todo. Então, ó, de graus para radianos, eu pego, por exemplo, se eu quero transformar 150, como a gente viu na aula passada, para pi radianos, eu pego o x que eu quero transformar, o x é o cara que eu quero transformar em graus, no lugar de x eu vou colocar 150. Então, 150 eu só multiplicar pi dividido por 180. Só simplificar, e aí eu acho o valor do ângulo 150 em pi radianos. Beleza? Se eu transformar de radianos para graus, é mais fácil. Por quê? No lugar do pi, tu coloca 180, porque pi é igual a 180. Pi corresponde a 180. Pi radianos é 180. Tá bom? E pi radianos é uma unidade, é um tipo de unidade de medida de graus, né? Só que na prática não existe, ele só colocou aqui para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Tranquilo até aí? Então, como eu disse, existe uma velocidade escalar angular média, utilizando o mesmo raciocínio. Agora, no lugar de delta S, né, no lugar de V, eu chamei agora de ômega, que é um W meio diferente. Ômega M, ou seja, velocidade angular. Por que chamou uma letra grega, professor? Por quê? Porque a gente está falando de ângulo. Então, se a velocidade de um ângulo, geralmente com um ângulo, a gente utiliza letras gregas. Então, eu chamo essa velocidade angular média de ômega m, vai ser igual a variação de quê? Ó? Na velocidade média, era a variação de posição sobre o tempo. Só que agora, quem é que está variando com relação ao ângulo? O que está variando é o ângulo, né? Então, agora é delta teta, ou seja, esse teta aí é justamente a variação do ângulo. Delta teta é a variação do ângulo. É o ângulo inicial menos o ângulo final, tá? E o delta t também é a mesma coisa, tempo final menos o tempo inicial, ou T2 menos T1, tá bom? O ângulo em cima, ângulo 2, teta 2 menos teta 1, tanto faz, tá bom? E aí você consegue calcular a velocidade angular. Gente, até aí tudo bem? Estou fazendo assim uma recapitulação, né, do que a gente viu na aula passada para continuar o conteúdo para quem perdeu a aula passada, tá? Para que vocês não deixem de entender o próximo processo. Da mesma forma que existe uma velocidade angular, também existe uma aceleração angular. Tranquilo? Nesse caso da aceleração angular, a gente vai trabalhar bastante quando a gente for verificar a parte do movimento circular uniforme variado. E, professor, tem, circular uniforme variado, uniformemente variado? Tem. Aí a gente vai aplicar essa ideia aqui. Mas só a nível de informação, tá? A aceleração escalar, né? Delta V, né? V, velocidade escalar. Variação da velocidade sobre variação do tempo. É ou não é? Isso já está ligado tranquilamente. Então, ó, quem é a variação da velocidade? Se a aceleração é angular, então a velocidade agora vai ter que ser a velocidade angular. Só que a velocidade angular eu chamei de quem? Ó? Olha para cá. De ômega m, ou de ômega. Então, no lugar de delta V sobre delta T, eu coloco delta ômega sobre delta T. E coloco no lugar de A de aceleração, eu coloco φ aqui. Tá? Φ não. Gama.
Eu acho que é gama, tá? É um Y meio diferente, né? O Y meio diferente. Gama médio, por que gama? Porque é uma letra grega de novo, professor. Porque vai denotar ângulo, né? Tá bom? Então, a aceleração média é a variação da velocidade angular sobre a variação do tempo. Tá bom? Agora, vamos definir aqui o que é movimento circular uniforme. Ó, foi o que a gente viu na aula passada. O que é movimento circular uniforme? Movimento circular, observa aqui, ó, é a trajetória, é toda aquela trajetória para o referencial dado, é uma fração qualquer de circunferência, ou seja, o movimento pode ser até um pêndulo, ó, um pêndulo. Um pêndulo não vai para lá e para cá, ele desenvolve movimento circular, por quê? Porque o movimento que ele descreve é uma parte de uma circunferência. Já ouviu falar de pêndulo? Uma bolinha presa por um barbante num lugar fixo, né? E aí eu balanço ele fica oscilando, né? De um lado para outro. E desenvolvendo uma parte de uma circunferência, né? Então, movimento circular se aplica aí. Tudo bem? Porque está pegando uma parte da circunferência. Agora, quando o movimento circular é uniforme? Então, ó, quando o quê? Quando o movimento circular, em que os valores das velocidades linear e angular são constantes. Então, a mesma coisa se aplica. Ó. Por quê? Porque no movimento circular uniforme, é como se a gente estivesse aplicando o movimento retilíneo uniforme dentro do movimento circular. Porque no movimento retilíneo uniforme, a velocidade só tinha uma velocidade, que era linear, que é V. V é constante. Tá? Tudo bem? Então, ó, já aqui no movimento circular, a gente tem a velocidade linear e também tem a velocidade angular, que é o nosso famoso ômega. Tranquilo? E esses valores são sempre constantes, ou seja, no movimento circular uniforme, eles são sempre o mesmo valor. Eles não variam. Eles não mudam. Tá? Então, por isso que este movimento é periódico, ou seja, ele se repete em intervalos de tempos iguais. E aí, para fechar a parte do resumão, né, da aula passada, tranquilo em relação a isso? Uhum. Então, tranquilo em relação a isso, ó. Então, vou definir aqui, ó, explicar para você de forma rápida o que é período. Período ou frequência. Eu vou nem olhar para o texto, tá? Só olha para cá. Ó, olha aqui para essa circunferência, tá, gente? Olha para ela com carinho e atenção, tá? Beleza. Então, ó, olha para ela. Vê só. Vamos fixar um ponto aqui, ó. Vou até usar o pente aqui para ver se eu posso melhorar isso aqui, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Então, vocês estão vendo aqui o processo? Então, ó, eu estou vendo se consigo fazer uma coisa melhor para vocês entenderem aqui o processo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Devia aparecer aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Agora eu vou compartilhar o Paint com vocês aqui, de forma tranquila. Bem tranquila. Vou deixar eu interromper esse compartilhamento e vou compartilhar outra coisa com vocês, tá? Para vocês entenderem o que é período, tá? Sem definição,
sem aquela coisa chata e tal. Ó, vamos lá. Gente, compartilhei. Faz a mesma coisa, tá? Clica 2 vezes na minha imagem. Quando aparecer aí o meu pente, vocês me avisam, tá bom? Apareceu aí? Beleza, as meninas disse que apareceu. Então, vamos lá. Então, observa o seguinte, que é período. Período a gente chama de T, tá? T maiúsculo. O período. A gente chama de período. Professor, o que é o período? O que é o período? Vou colocar aqui para vocês. O período, gente, é o tempo necessário. Escrever aqui. Para dar uma volta completa na circunferência. Tranquilo aí? Conseguiram entender a forma que eu escrevi? Conseguiram entender tranquilamente aí? E esse período aqui, T, colocar aqui uma observação, embaixo, T é sempre em segundos, tá? Segundos. Professor, o que isso quer dizer? Vou colocar esse aqui de segundos. Professor, o que isso quer dizer? Vou colocar qualquer frequência também. Vamos lá. Frequência, F de frequência. Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Ou seja, por segundo, se é unidade de tempo por segundo, é o número de voltas por unidade do tempo. Ou seja, isso aqui, ó. A frequência vai ser isso aqui, ó. Em que n é o número de voltas, você vai escrever isso aqui, ó. Dividido. Tá muito grosso aqui, hein? Deixa eu colocar mais fininho aqui. Dividido por ΔT. Aí, como eu tenho que colocar delta aqui, eu vou tentar, tá? Deixa eu tentar colocar o delta aqui. Deixa eu colocar aqui. N dividido por ΔT. Deixa eu ver se consigo colocar o triângulo aqui. Deu, né? ΔT. Ou seja, é o número de voltas pelo intervalo de tempo. Isso aqui é frequência, pela variação do tempo. Tranquilo? Então, ó, em palavras práticas, o que é período? Ó, vamos supor, vamos fixar o ponto aqui. Vou fixar o ponto aqui. E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Vou até pegar esse meu rabisco aqui, ó. Sair desse ponto aqui, ó. Eu farei o seguinte, ó. Eu vou andar, varrer toda a circunferência, percorrer toda ela, até chegar nesse mesmo ponto.
Então, o tempo necessário que eu vou gastar para percorrer uma volta completa na circunferência é o que eu chamo de período. Ficou claro isso aí, gente? Ficou claro isso aí? Tranquilo aí? Deixa eu ver o que você está fazendo. Emily diz que está tranquilo. Beleza. E a Armin também. E agora vocês vão entender, ó, o porquê o tempo é o inverso da frequência. Então, ó, essa fórmula aqui da frequência não utiliza muito. Agora, existe uma relação muito importante que você precisa saber. Olha o que acontece aqui, ó. Professor, Oi? 4 minutinhos, tá certo? Já? Sim, são Nossa, 4h27. Oh, 2h27. Jesus Cristo. Tá bom. Então, basicamente, eu fiz, resumir o que a gente trabalhou na aula passada. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, ó, existe uma relação muito importante que fala o seguinte, ó. Se eu pegar o período, espero que vocês entendam isso aí. Eu falei isso na aula passada, mas eu queria que muita gente dê uma voada. Agora, Stephanie, falei Oi? comigo. São 2 aulas seguidas lá de matemática, né? Com o segundo Isso. B. Eu posso até dar uma atarrada neles, né? O que é que tu acha? Só para concluir o pensamento aqui? Será que dá? Ou tu acha melhor encerrar mesmo? Não sei, agora sim, né? Tem um horário de término. Não sei Não, se ele já... não vai trabalhar o teu horário do final. Não se preocupe, não. O horário final, eu não quero passar de 4h30. Não vou passar de 4h30. Tá bom? Ok. Tá bom? Então, gente, presta atenção. O período, o que acontece com o período? A gente sabe que o período é o número, é o tempo necessário para dar uma volta completa na circunferência. Então, o que acontece se eu inverter período? Deixa eu escrever melhor aqui. O período é o tempo necessário para uma volta completa, ou seja, é o tempo necessário, eu vou colocar aqui, T, período é igual a T em segundos, né? T de tempo em segundos, para dar uma volta, ou seja, é o tempo, não é? Por uma volta. A gente coloca assim, ó. É o tempo dada por uma volta. Escrever aqui. Ficou claro isso aí, gente? Ó, o período é o tempo necessário, ou seja, o tempo necessário para dar uma volta, ou seja, é o tempo por uma volta. Ou seja, eu posso escrever isso aqui dessa forma. O período, na verdade, é igual ao tempo t em segundos, tzinho de segundos, sobre uma volta. Até aí tudo bem? Até aí ficou claro? Até aí tá claro?
o período é o tempo necessário para uma volta, ou seja, o tempo em segundos por uma volta. Tranquilo? Aí o que acontece agora, são cores equivalentes, o que acontece agora, deixa eu colocar uma barra aqui, né? Separar aqui. Pronto. Dois raciocínios iguais, né? Então, ó, o que acontece agora se eu pegar 1 sobre t, escrever aqui, ó, o inverso do período, ó, 1 sobre t. Ou seja, o período que é t em segundos, esqueci até de colocar aqui em segundos, né? Segundos. Por uma volta, né, que é o tempo necessário para uma volta por uma volta, o inverso do período, na verdade, é só inverter a ordem aqui do que está no numerador ou o que está no denominador. Então, o inverso do período, vocês concordam comigo que vai ser igual a uma volta dividido pelo tempo necessário para dar uma volta, que é o t minúsculo em segundos. Tranquilo? Até aí tudo bem, gente? Até aí vocês entenderam? Tranquilo, com tranquilidade? Fala aí no chat comigo aí. Isadora tá tranquilo. Beleza. Quem mais? Quem mais? Tá assim, beleza. Coisa boa. Então, observa, gente, a forma da frequência. A frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Ó, número de voltas, uma volta, por unidade de tempo, que é o período, né, na verdade, né? Que é o tempo necessário para uma volta. Então, na verdade, o inverso do período é a própria frequência. Ao compara aqui, ó, meu N aqui é o número de voltas, ele deu uma volta, dividido pelo o tempo que ele demorou para dar essa uma volta, que é o período. Né? Ficou claro isso aí? Então, na verdade, o inverso do período, eu posso concluir que é igual à frequência. Ficou bem claro isso aí? Frequência é o número de voltas, né? Por unidade de tempo, por exemplo, dei 50 voltas, uma volta por segundo. Se tiver em segundos, eu dei 50 voltas em um segundo. Então, essa unidade medida da frequência é Hertz, tá bom? Então, F é 1 sobre T. Então, F, a frequência F, é igual a 1 inverso do período e vice-versa, tá? O inverso da frequência também é o período. Ficou claro aí, gente? Clarinho demais? Clareou a mente? Isso é que assistiu a aula passada aqui, eu só mostrei essa fórmula, né? Entendeu por que
a frequência é o inverso do período? Ficou claro isso aí? Lembrando que a frequência, a unidade de frequência, se o tempo estiver em segundos, não é? A unidade de frequência ela pode ser em hertz. F em hertz. Hertz. É a mesma coisa de Hz. Professor, o Hz que eu vejo no meu aparelho de televisão, a frequência tantos hertz, essa mesma frequência é o número de vezes que ele dá a volta num certo círculo, num certo circuito por segundo. Tá bom? Então, ficou claro isso aí, gente? Tranquilo? Aí, se vocês quiserem, vocês nem precisam tirar o print, né? Porque aqui só foi a dedução do que eu quis mostrar para vocês. Eu vou botar para o PDF, tá bom? Para a gente continuar a aula da gente, pelo menos. Vou tentar roubar meia hora do pessoal aí de matemática, para não ficar cansativo, né? Então, ó, posso interromper aqui a. Vocês querem tirar o print aí dessa parte? Da prova que a gente está fazendo aqui, porque a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência, tanto faz. Tranquilão, né? Pronto. Então, vou deixar de compartilhar aqui, já que tem no arquivo que eu mandei para vocês hoje, no Google Sala de Aula, olhem lá. Postei lá para vocês. E vou voltar a compartilhar agora o arquivo para ver se a gente trabalha alguma coisa nova, né? Porque até agora só foi uma revisão, na verdade, do que a gente viu na aula passada. Já que pouca gente pôde acompanhar a aula passada. Então, ó, beleza. O que acontece? Eita, aí eu vou ter que voltar para cá de novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, peraí. Gente, vocês conseguem entender, sem eu precisar, usar o pente, essa fórmula aqui, a velocidade linear? Eu acho que é melhor a gente usar o pente, né? E depois a gente... Melhor usar o pente. Deixa eu parar, dar uma paradinha aqui. Ó, vamos voltar a usar o pente, tá? Fica melhor para vocês aqui. Para vocês entenderem o processo, né? Eu tô mudo para você. Gente, todo mundo está conseguindo me ouvir? Ou só o Jânio tá com problema de me ouvir? Ida está conseguindo. Jânio, eu acho que pode ser sua internet. Ele saiu agora, vai tentar entrar de novo para ver se melhora. Então, a gente já coloquei a apresentação de novo. Clica 2 vezes na minha imagem, tá? Quando visualizar, me avisa. Tá bom? Mas vai querer usar o meu. Eu vou precisar trabalhar. Então, gente, ó, vamos lá. Apaguei aqui tudo que todo mundo está conseguindo visualizar. Tá ok, né? Beleza. Então, ó, se liga aqui comigo. Isso eu fiz na aula passada, eu vou fazer aqui só para vocês entenderem. Já vou colocar em valores pi radianos, tá? Quem quiser aprender a fazer a mudança, assiste lá a aulinha da gente no YouTube, para a gente não perder tanto tempo. Então, ó, o que foi que eu fiz aqui? Ó, daqui para cá, deixa eu desfazer aqui, pegar o centro mesmo.
Aí a gente tem um ângulo também daqui, desse centro até o outro lado. Desculpa, gente, foi instantâneo. Teve nem como dar uma freada agora. Ai, deixa eu ver aqui. Então, ó, tem outro ângulo aqui. Que a gente já sabe que quem assistiu a aula passada já está ligado que ângulo é esse aí, né? Então, ó, também tem outro ângulo aqui, ó. Beleza? E aqui a gente já tem um ângulo formado aqui. A gente já viu que esse ângulo aqui, ele pode ser 0 graus ou 360 graus. E 360 graus é a mesma coisa 2π. 2π. Vou mudar aqui. Escrever esse π aqui. Dois π radiano, né? 2π radiano. Vou colocar aqui, ó. Ou seja, 2π radiano é 2π radi. Radi vem de radiano. É a unidade de medida. Tá bom? Então, uma volta completa na circunferência corresponde a um ângulo de 2π radianos. Lembrando que esse ângulo aqui sempre vai estar em radiano. Beleza? Tá bom. Tranquilo. Então, quer dizer o quê? Que numa volta completa, o ângulo gerado é 2π, não é? Esse ângulo aqui, ó, esse segundo ângulo aqui, forma um ângulo de 90 graus com um raio que está aqui, ó, retão. Então, se forma um ângulo de 90 graus, aqui é 90. Só que 90 é a mesma coisa, fazer uma salada mista aqui. 90 é a mesma coisa de metade de 80, né? E 80 é π radianos. Então, 90 é a mesma coisa de π sobre 2. Escrever aqui. Π sobre 2 rad. Tranquilo, gente? Aqui nesse lado aqui, ó, a gente tem 180 graus, que é o ângulo de meia volta. Por que meia volta? Porque daqui até aqui eu andei metade da circunferência. Então aqui tem 180 graus. Aí 180 graus é a mesma coisa que π. Então, dizer que 180 graus é π radianos é normal. Lembrando que esse π não é o mesmo π 3,14, tá? Esse π é 180. Então, π rad, tudo rad aqui. Esquenta de colocar. Π rad, tudo em radianos. Esse ângulo aqui, ó, é 270 graus. A gente já fez a conta, né? 270 graus. É a mesma coisa de 3 meios de π. Ou seja, é 3π sobre 2. Então, o que eu vou colocar aqui, ó. Até aí, claro, gente? Ficou claro isso aí? E a gente sabe que o ômega
Vou até escrever o ômega aqui pessoalmente. É a variação do ângulo delta teta, né? Beleza? Sobre delta t. Não foi isso que a gente viu? O ômega média, a velocidade angular. Foi ou não foi, garotos? Acho melhor tirar essa fórmula aqui. Deixa eu ver se consigo fazer o que eu fiz lá. Espera aí. Tá. Vou pegar essa fórmula aqui. Tem como fazer sim. Olha aí. Coisa boa. Era o que eu preciso escrever. Então, ó. Olha aí que beleza. Olha a formulazinha bonitinha aqui, ó. A velocidade angular média, ômega média, é variação do ângulo sobre variação do tempo. Agora, se eu partir do ângulo zero e do tempo zero, então, e considerar agora uma volta completa. Lembrando que o ângulo é em radiano. Uma volta completa é 360 graus. Concordam comigo? Tá aí tudo bem, gente? Uma volta completa da circunferência é 360 graus, que corresponde ao dobro de π, né? Que π é 180. Ou seja, 2π radiano. Então, a variação do ângulo seria 2π menos o ângulo inicial, que seria zero. Então, eu calculando aí a velocidade angular, não é? Dentro do movimento circular uniforme, eu chegaria nessa fórmula aqui, ó. 2π, vou pegar aqui rapidão, para facilitar o processo. E aí eu vou colocar outra formulazinha aqui, ó. Olha que legal. Professor, da onde o senhor tirou esse F? Esse F é de frequência. Eles colocaram maiúsculo, é minúsculo, na verdade. Esse F é de frequência. Então, percebe. A velocidade angular é variação do θ, ou seja, 2π menos o ângulo zero radiano, que é 2π, 2π menos zero, é o próprio 2π, dividido pelo tempo necessário para ele dar uma volta. Mas o tempo necessário para ele dar uma volta completa não é o período? Então, no nosso ΔT, na verdade, é o período. Então, a velocidade angular é 2π sobre t. Como ele falou que essa velocidade angular é constante, ou seja, não muda, então é sempre esse valor. Só que percebe, 2π sobre t. Aí eu vou colocar uma observação aqui, ó. Esse valor aí, 2π, vou colocar até escrevendo aqui, ó. 2π sobre t. Esse negócio aqui. 2π, é uma coisa dali. 2π sobre t. Não é a mesma coisa de 2π, 2 vezes π, vezes 1 sobre t. Estou fazendo uma multiplicação reversa, né? Processo reverso da multiplicação. Vezes 1 sobre t,
Vê se não é isso aí. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda, garotos? Tá todo mundo aí tranquilo? Em paz? Lembrando que esse pi aqui é a mesma coisa que esse pi aqui, ó. Só não quis escrever ele para não ficar tão feio, tá? Concorda comigo isso aqui? Concorda ou não? Fala aí no chat. Isa disse que sim. Emery disse que sim, beleza. Só que a gente acabou de ver o que, gente? Olha para cá, olha para cá, ó. Olha para cá para cima. A frequência é 1 sobre o período. Então, no lugar disso aqui, ó, no lugar de 1 sobre t, que está multiplicando isso tudo aí, eu posso substituir tranquilamente isso aqui. Um sobre t é f, ou seja, a frequência, tá? Vou colocar até em minúsculo aqui para vocês entenderem melhor, porque frequência ele dá em minúsculo. Então, isso vai ser igual a 2π, 2 vezes π. Vou colocar aqui, eu tenho que fazer o π pelo jeito mesmo, agora, para bater com a forma aí. Dois π vezes quem? Vezes 1 sobre t. Mas 1 sobre t, que é o período, é a frequência. Então, fica 2π vezes f. E aí nasce essa fórmula aqui, ó. A velocidade angular pode ser calculada também em função da frequência. Ficou claro isso aí? Agora vamos para a parte final da aula. Quero justamente mostrar. Professor, a movimento circular uniforme diz que a velocidade linear e angular elas têm que ser constantes, mas ele não falou em nenhum momento quem era a velocidade linear. É simples, ó. Vou escrever para vocês aqui, ó. A velocidade linear, que é a velocidade, vou chamar de V, né? A velocidade linear, de V mesmo, V minúsculo, é igual ao ômega. Vou escrever aqui esse ômega. Vezes R. Professor, quem é esse R? O que é que vocês acham? A gente está dentro de uma circunferência. Toda circunferência tem um raio. E esse R vem de raio. Então, a velocidade linear, ela pode ser concebida através do produto da velocidade angular vezes o raio. Ficou claro? Isso é uma definição, tá? Isso é a definição. Então, se a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, então a gente tem duas formas de expressar a velocidade, né? Concorda comigo? Então, ó, percebe. Me acompanha. Então, ó, a velocidade linear, que é V, isso vai ser igual a... Vou substituir quem é W. W é quem, ó? W é 2π sobre T. É ou não é? Não é 2π sobre T? A velocidade angular em uma volta? Tranquilo? Então, eu vou colocar isso aí. 2π sobre T. A velocidade angular em uma volta é sempre constante, igual a 2π sobre T. Aquele período.
e 2 vezes π aqui, ó. Eu fiz o quê? Substituir o W não, o ômega, né? Para a gente é ômega, pelo valor que a gente calculou, ó, 2π dividido pelo tempo necessário para ele dar uma volta, que é o que chama de período. Que a gente também achou ele em função da frequência. Então, eu posso escrever a velocidade dessa forma, W vezes o raio, então, vezes R, beleza? E aí eu tenho aqui, ó, a velocidade como sendo 2π, 2 vezes, vou deixar o espaço do π, vezes R. Isso tudo dividido por T, né? Eu vou colocar o π ainda, hein, gente? Calma. Não queremos pânico. T maiúsculo de período. E tem um π aqui que eu vou colocar agora, que é 2π sobre T, né? Tranquilo, gente? Tranquilo? Tranquilo isso aí? Sem estresse? Beleza, 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 beleza. Então, ó, como o ômega, que é a velocidade angular, ele também pode ser calculado através da frequência, né? Ó, 2π sobre t é a mesma coisa, 2π, ó, a gente fez aqui, ó, vezes 1 sobre t, ou seja, 2π vezes f. Então, ômega também pode ser descrito como 2π vezes f. Então, a gente pode escrever a velocidade de duas maneiras. Que duas maneiras? Vou colocar até um E aqui. Aqui é em função do raio e do período. E aqui em função apenas da frequência. Olha que legal, frequência e do raio. Então, a velocidade também é igual a ômega vezes R, só que ômega também é 2πf. Então, vou escrever aqui, ó, 2 vezes π, deixar o espaço do π, vezes f, de frequência, vezes o raio, colocar maiúsculo, tá? E ficou estreito, né? Aí dá para entender, né, gente? 2πfr. Tranquilo? E aí eu não precisaria nem escrever isso aqui, né? Eu acho, deixa eu escrever melhor aqui, né? Deixa eu fazer isso aqui. Vou colocar bem bonitinho para vocês aqui. Deixa eu colocar. Já tem lá. Então, deixa eu pegar já pronto aqui. Colocar aqui o nome aqui, ó. Ok. Então, a gente tem o que aqui, ó? Olha aí que beleza. Então, a velocidade escalar linear. Então, isso aqui que a gente calculou aqui em cima, a velocidade escalar angular, tá? Vou até pegar aqui um trecho aqui do... Colocar aqui, ó. Pegar ela completa aqui e substituir no lugar. Ctrl V. Colocar isso aqui, em cima dessa aqui. Pronto. Então, isso aqui que a gente calculou, na verdade, é a velocidade escalar angular, né? É 2π sobre t e é valor fixo.
2π sobre t, ou como 1 sobre t é f, frequência, então pode ser escrito como 2π vezes f. Substituindo aqui, ó, a velocidade linear é ômega vezes o raio. Ômega é a velocidade escalar angular. Então, como a gente achou ômega de duas maneiras, né? Ou pode ser escrito como 2π sobre t, aí eu tenho essa primeira fórmula, ou pode ser escrito como 2πf, aí eu tenho essa segunda fórmula, 2πrf ou 2πfr. Tanto faz. Tá? E aí eu quero saber, ficou claro para vocês? Ficou claro para a mente de vocês isso aí? Professor, Hoje já estou concluindo, são Stephanie, já 3 vai da ter meia tarde. horinha. Já sei, só tenho 1 hora e meia de aula, já sei, já na outra turma. Então, gente, deu para entender tranquilo até agora? Sem nenhum problema? Sim ou não? Fale comigo aqui. Beleza. Então, para encerrar de vez a aula, que eu estou encerrando aqui a parte teórica, tá bom? Na aula que vem, aí já vai começar a resolver exercícios, tá? Para encerrar a parte teórica, eu vou deixar de compartilhar aqui, ó. Esse meu pente. Porque isso tudinho já está no PDF que eu mandei para vocês hoje, tá? Então, eu vou interromper aqui a transmissão. Só é a dedução. Só não está a velocidade linear W vezes R, mas o resto dá. Então, ó, já está bem dado. Então, deixa eu colocar aqui, ó, o PDF para a gente terminar e encerrar aqui a transmissão, a aula, tá bom? Para a gente fechar essa parte do conteúdo. Então, vamos lá. Rapidão. Vai ser coisa rápida. Quando vocês começarem a ver, vocês me avisam, tá? Para a gente agilizar. Tá? Pronto. Só clicar 2 vezes na minha imagem, tá, gente? Quando aparecer aí, vocês me avisam. Pelo chat aqui. E aí, apareceu? Me avisem aí pelo chat. Apareceu, M. Beleza. Então, ó, vamos lá. E agora, depois que a gente viu tudo isso, ó, eu quero que você olhe para mim. Gente, quem é que nunca viu esse tipo de estrutura aqui? Transmissões no movimento circular uniforme. Quem nunca viu a bicicleta aqui? Quem nunca viu a bicicleta aqui? Não é possível que a gente tá dentro aqui de um contexto que ninguém tenha visto uma bicicleta e observado que ela tem duas coroas circulares, uma maior e uma menor, e presas a uma corrente, e a maior movimenta a menor. É assim ou não é? Já vi. Tá vendo aí? Todo mundo já viu a bicicleta, né? Ficou mais fácil a associação. Então, ó, percebe aqui, olha só para essa figura aqui, ó, que parece uma bicicleta, que é o mesmo raciocínio, tá bom? Então, ó, você percebe que essa primeira rodando aqui, essa maior, essa primeira coroa circular dentada, né, maior, através dela, porque o pedal fica nela, né? Através dela é que, e da corrente, né, que une essas duas coroas circulares dentadas, vocês conseguem perceber que tanto a coroa maior quanto a coroa menor, elas andam no mesmo ritmo? Porque se a coroa maior andasse com um ritmo maior do que a menor, eu não conseguiria nem mover a roda traseira. Concorda comigo? Concordam ou não? Me diga aí, concorda ou sem corda? Então, concorda comigo que a coroa maior, ela tem que estar com a mesma velocidade da coroa menor. Concorda comigo, gente?
Concorda ou não? É uma coisa que é fácil de perceber? Ou não? O que é que vocês acham? Gente, aí, conseguiram pegar o gancho? Ó, se a coroa circular da bicicleta maior, ela tem que estar no mesmo ritmo que a coroa menor, ambas deles têm que ter as mesmas velocidades lineares. Tranquilo? Eita, e Emily disse que não, tá tranquilo não. Ó, se a coroa maior, olha só para essa figura de cima aqui. Se essa coroa maior aqui não tivesse a mesma velocidade que essa coroa daqui, quem movimenta a bicicleta é a roda traseira, né? A roda dianteira, ela meio que não serve para nada, só para conduzir, né? Mas quem movimenta a bicicleta é a roda traseira. Pelo pedal que fica na maior roda circular, fixada aqui nessa bolinha, tá? Agora, me diga uma coisa. Se essas duas, elas estão ligadas, ó, por uma correia, tá? Então, o que acontece? Isso funciona para engrenagem, isso funciona para isso, mesmo raciocínio. Então, elas vão ter que ter a mesma velocidade linear, ou seja, a mesma velocidade. Porque se a velocidade fosse diferente, a corrente ia partir, né? Porque a maior ia girar mais do que a menor, né? Ficou claro agora, Amy? Fala comigo, Amy, para poder encerrar a aula. Só vou encerrar a aula quando ter certeza que vocês entenderam o processo. Eu acho que se não entendeu, eu acho que você vai entender quando a gente começar a resolver o exercício. Mas entendeu agora aonde eu quero chegar? Beleza. Beleza. Então, sabendo que a velocidade linear nessas duas coisas são iguais, então, ó, nas transmissões por contato, estou lendo aqui, ó, nas transmissões por contato, estou lendo aqui, ó, nas transmissões por contato ou correias, sem deslizamento, os valores das velocidades lineares das polias são iguais. Lineares, tá? Não os angulares. Ok? Lineares. Então, a velocidade linear não é a velocidade angular de A vezes RA. Ele só fez o quê? Uma manipulação algébrica aqui, ó. A velocidade de B não é ômega B, que é a velocidade angular de B, vezes o raio de B? É. Aí foi o que ele fez. Jogou tudo que era raio para um lado e jogou tudo que era velocidade para o outro. Aí chegou nessa relação. Ou seja, se as velocidades de A e de B são iguais, no caso da correia, quando acontece sem deslizamento, né, transmissões por contato ou correia e corrente, então, se as velocidades do primeiro disco, né, é igual à velocidade do segundo disco, então a gente tem essa proporção aqui, ó. Se eu pegar a velocidade angular e dividir pela velocidade angular de A e dividir pela velocidade angular de B, isso vai ser igual a divisão de o raio de B sobre o raio de A. Tá? Só informações. Só informações. Na aula que vem, a gente explica melhor isso aí, tá? Então, ó, o que acontece? Quer dizer o quê?
que os valores das velocidades angulares e as frequências são inversamente proporcionais ao raio. Isso quer dizer o quê? Que à medida que a velocidade angular ela aumenta, isso quer dizer que aumenta, o raio diminui. À medida que a velocidade, que a frequência aumenta, o raio diminui. À medida que o raio aumenta, a velocidade angular diminui. À medida que o raio aumenta, a frequência diminui. É isso que está falando para mim aqui. Tá bom? E aí ele deu um exemplozinho aqui, ó, de duas coisas presas nesse caso aqui, num aro, né? Dois ciclos com raios diferentes. E existe uma velocidade angular aqui, 1, uma velocidade angular 2. E aí o que ele fala para mim? Ó, nas transmissões por eixo, ó, a gente viu aqui, ó, nas transmissões por contato. Contato é quando tem uma correia presa na outra, uma circunferência colada na outra, em movimento que movimenta a outra, ou uma polia, né? Com duas circunferências movimentando a outra. Tá bom? Então, por contato ou por correia, é assim. A velocidade linear é igual à velocidade linear do segundo disco. Velocidade A linear é igual à velocidade linear B. E aí, então, obtém essa relação. Agora, quando a transmissão é por eixo, como a gente tem aqui, ó, embaixo aqui, ó, a transmissão é por eixo. O eixo vai girando e aí esses dois círculos aqui, dois discos de raio diferentes, vão girando. Então, se eles estão girando na mesma proporção, quer dizer que a velocidade angular ômega 1 e ômega 2, elas vão ser iguais. Então, eu digo aqui, ó, que ômega 1, que é a velocidade angular 1 do disco 1, é igual à velocidade angular do 2. E aí, de forma semelhante, a gente obtém uma formulazinha, é uma relação entre as velocidades lineares. A velocidade linear do disco 1 dividido pela linear do disco 2 é igual ao raio 1 dividido pelo raio 2. Beleza? E lembrando que os valores das velocidades lineares são diretamente proporcionais aos raios. Por quê? Porque ó, eu tenho V1 sobre V2 é igual a R1 sobre R2. Eles estão na mesma ordem. Ó. Já quando a velocidade lineares é iguais, o A está para B, assim como o raio do de B está para o A. Então, eu tenho uma relação de inversa entre a velocidade angular e o raio. Tá bom? Gente, vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Sou grego para vocês ou ficou tranquilo? Podemos encerrar a parte do conteúdo hoje? Eu prometo que na semana que vem a gente vai introduzir a parte do exercício. Tá bom? Ficou claro aí a parte do conteúdo? Lembrando que essa ficha em PDF eu mandei para vocês já, tá certo? Já mandei pelo Google Sala de Aula hoje. Ou foi hoje ou foi ontem. Eu acho que foi hoje de manhã. Cedinho. Madruguei hoje para mandar para vocês. Tá bom? Então é só procurar nas minhas postagens de hoje. Vocês vão encontrar essa ficha lá. Postei para todo mundo. Vou encontrar até a ficha do terceiro e segundo ano. Tá bom? Gente, então, forte abraço. Vou parar aqui a apresentação. Encerrar a aula. Tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Agora que vocês estão me vendo, não é? Coraçãozinho para vocês aqui, ó. Vocês moram no meu coração, tá certo? Agradeço demais a presença de vocês. É sempre um prazer aqui dar aula para vocês. E na próxima aula a gente vai cair para dentro com o exercício, tá? Vou começar levezinho, como vocês já sabem. Jânio, João Vitor, viu preparados, tá? Eu vou começar devagarzinho, pegando devagarzinho, depois eu vou pegar pesado, tá? E aí eu quero ver se vocês sabem ou não sabem. Não sei como foi resolver. Mas na aula que vem a gente decide, tá bom, gente? Forte abraço, beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Até semana que vem. Tá bom? Cheiro no coração de vocês.